de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmão, dê licença aí. Máscara aqui. Quero louvar a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez. E estamos na sua casa. Para junto nós tributamos a Jesus toda a honra e glória que lhe é devido. Lucas capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus. Manhã de domingo, manhã abençoada. Quem achou, diga amém. Eu vou estar lendo alguns versículos, 14 a seguir. A epígrafe do texto diz assim: Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fintos nele. Amém? Sente glorificando a Deus pela oportunidade, o privilégio de mais uma vez podemos fazer uso da palavra de Deus. Desta feita, Deus colocara no nosso coração esse texto sagrado, para nós parafrasearmos nesta manhã. E quando nós abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, e quando chegamos nos evangelhos sinóticos da palavra de Deus, nós vamos discorrer alguns textos, algumas passagens, alguns acontecimentos que aconteceu dentro desses evangelhos, a qual traz a narrativa e algumas passagens, alguns episódios que aconteceram na vida ou no ministério de Jesus, quando ele ainda cumprindo o seu ministério aqui na face da terra. Jesus, ele cumpriu o seu ministério na íntegra. Jesus não deixou nada para ser feito, o que ele foi determinado pelo Pai para ele executar, ele executou aqui na face da terra. Quando nós olhamos para o mundo circular que nós estamos vivenciando, algumas pessoas mal informadas, pessoas que não conhecem o poder de Deus ou não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, eles começam agora a ter uma tese ou levantar uma tese acerca de que homens vieram dar seguimento ou cumprir o ministério que Jesus deixou para fazer, dizendo que Jesus não cumpriu toda a obra que fora enviada pelo Pai para que ele executasse. São pessoas que não têm informação, irmão, do poder e da grandeza e da soberania do Deus Todo-Poderoso. A gente olha para essas pessoas, começamos a ver que são pessoas que precisam, de fato, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para os textos, ou para a palavra de Deus, homem algum chegaria a passar o que Jesus passou para dar liberdade aos homens, para pôr em liberdade aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam sentenciados a descer a cama fria, sem direito de vida eterna, aleluia. Todo ser humano estavam sentenciados, irmãos, a descer a cama fria, sem direito de vida eterna. Então, Jesus veio ao mundo para nos dar esse direito, aleluia, de viver e viver em abundância, de ter vida e ter uma vida de paz e alegria na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Os textos que nós lemos aqui é um texto que fala acerca de Jesus, aleluia. E quando você vai para o livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 61, está escrito quase as mesmas palavras que Jesus pronunciou dentro desse
esse evangelho, aleluia. Era o costume, aleluia, das pessoas ir na sinagoga, era o costume das pessoas entrar na sinagoga dia de sábado, aleluia. Mas neste dia, Jesus, ele foi na sinagoga, o ministro pega o livro, Jesus levanta e ele dá o livro para Jesus ler. Quando Jesus, ele vai ler esta palavra, está escrito lá onde Isaías profetizou acerca de 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta messiânico já tinha proferido essas palavras, por intermédio do poder de Deus, a revelação de Deus para o profeta, aleluia, acerca do Messias, acerca de Jesus que viria, e quando Jesus viesse, glória ao nome do Senhor, toda a terra seria alcançada, toda a terra seria agraciada pela grandeza, pela bondade, pela soberania desse Jesus que viria ao mundo, para pôr em liberdade aqueles que estavam cativos, para abrir os olhos do cego, aleluia, e fazer grandes sinais, prodígios e maravilha pelo poder do Espírito Santo. Agora Jesus está agora numa sinagoga, de repente, aleluia, o ministro pega o livro, Jesus pega o livro e vai ler, e quando Jesus vai ler, Jesus vai falar acerca dele mesmo, ó glória, Jesus vai pronunciar as palavras que o profeta Isaías tinha profetizado acerca dele. Aí Jesus vai ler, e quando Jesus lê o livro e torna a dar o ministro, aleluia, Jesus vai pronunciar a palavra: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Olha que coisa interessante, irmão, passou-se há cerca de 750 anos, e o que o profeta profetizou, Jesus estava cumprindo tudo que o profeta tinha pronunciado dentro da sua profecia acerca de Jesus. Então perceba que Jesus vai falar: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar e para pôr em liberdade os cativos. Irmãos, não tem outro meio por qual o ser humano pode ser liberto ou salvo. Não tem outro atalho, não tem outro caminho para o homem reconhecer acerca do poder de Deus, se não for por intermédio de Jesus de Nazaré. Não tem outro meio, não tem outro caminho para o homem chegar a Deus, se não for por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas falam, aleluia, a gente vai, muitas vezes a gente já se deparou com pessoas evangelizando, e todas as pessoas dizem: olha, mas todo caminho levará a Deus, todo caminho o homem vai se encontrar com Deus. Eu até concordo, aleluia, que o homem ele pode andar por onde ele andar, o homem pode trilhar o caminho que ele trilhar nos últimos dias, num acontecimento, aleluia, onde todos comparecerão, ele chegará diante de Deus. Aleluia. Então Jesus vai pronunciar essas palavras: pôr em liberdade os cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, cumprindo o seu ministério, Jesus não queria só curar a doença física do homem, a doença material, ou muitas doenças que o homem trazia sobre o seu corpo, de forma alguma. Primeiro Jesus queria curar a ferida da alma. Primeiro Jesus queria que o homem fosse sarado por dentro. Primeiro Jesus queria que o homem reconhecesse dentro de si que ele sozinho não conseguiria salvação, que ele sozinho não conseguiria nada se ele não tivesse Jesus como seu Senhor, Jesus como seu caminho, Jesus, aleluia, como um ponto de partida para ele ter uma vida boa, para ele ter uma vida saudável e ter uma vida feliz da terra dos viventes. Glória a Deus. Sem Jesus o homem não consegue chegar a lugar algum. Sem Jesus o homem não consegue ter os seus objetivos. Sem Jesus, eu estou falando de objetivo, irmão, aleluia, que tem sentido na vida do ser humano, aleluia, porque tem muita gente que ele fala que não precisa de Deus, bate no peito e fala: o Deus é o meu dinheiro, eu tenho, eu posso, eu faço. Isso não é felicidade. Felicidade é você reconhecer Jesus como Salvador, é ter Jesus como teu Senhor na terra dos viventes. Isso é felicidade, e ter uma vida dirigida pela presença de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, você vai ver que quando Jesus ele pronuncia essas palavras, aleluia, que entrega o livro para o ministro, e quando ele fala: hoje se cumpriu essa profecia em vossos ouvidos, o auditório, os holofotes, todos eles, os homens, doutores da lei, olharam para Jesus e ficaram atônitos, ficaram abismados.
mas quem este homem pensa que é? Alguns olhavam e falavam, esse não é, é Jesus, o filho de José, esse não é o carpinteiro, aleluia. E as pessoas ficaram sem entender nada, irmão, aleluia, porque muitas vezes para entender o poder de Deus, para reconhecer Jesus na vida de alguém, precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida. As pessoas na época, os religiosos da época não reconheceram o poder de Deus que estava sobre a vida de Jesus, por isso queriam expulsar o Jesus de Nazaré, disseram que Jesus era um impostor, era um fingidor da lei, era um homem que estava causando na sociedade. Jesus não estava causando nada, Jesus estava cumprindo o seu ministério. Os homens queriam matar, os homens queriam prender, mas nem isso aí afetou, aleluia, a chamada de Jesus, nem isso aí parou o ministério de Jesus, e Jesus foi até o ponto culminante da história, para que hoje nós estivéssemos aqui livre, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Tentaram deter Jesus, tentaram parar a caminhada, o ministério de Jesus aqui na terra, chamaram Jesus de impostor. Quem esse homem pensa que é? Ele é um impostor, ele se diz ser o filho de Deus, aleluia. Jesus era o filho de Deus, mas na época, um homem que dissesse que ser filho de Deus, tinha que morrer, tinha que ser apedrejado, era blasfema nessa época. Se existe alguém na sociedade dizendo ser o filho de Deus, ele tinha que ser julgado, condenado e apedrejado até a morte. E muitas vezes, irmãos, Jesus estava num ambiente como esse, vamos conjecturar, numa sinagoga, e por ele eram feitos os grandes sinais e maravilha, por ele os cegos eram curados, os paralíticos eram curados, os coxos, aleluia, eram curados, os cegos enxergavam, e aquilo ali chamava a atenção dos religiosos da época, os doutores da lei, e aquilo ali trazia inveja no coração deles, aleluia, a ponto de muitas vezes Jesus não deixar a reunião acabar, e ter que sair de fininho, aleluia, sem ser notado por alguém, porque já tinha alguém na porta, para quando Jesus sair, pegar Jesus e prender, aleluia. Quantas vezes Jesus precisava sair disfarçado, irmãos, porque Jesus parecia com seus discípulos, Jesus era parecido, Jesus parecia com os discípulos, aleluia. Então eles não notavam muitas vezes quem Jesus era, a ponto de você vai ver que isso aí está na Bíblia. Jesus parecia, aleluia, com seus discípulos, a ponto de que quando Judas queria ou traiu Jesus, aleluia, eles perguntaram, mas quem é Jesus? Aí Judas disse, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Porque Jesus era parecido, irmãos. Jesus não tinha diferença. Hoje em dia está uma mistura triste. Hoje em dia é terrível, irmão. Hoje em dia, por aqui não tem essas coisas, mas por aí, aleluia, o camarada, ele se destaca pela roupa que veste, se destaca dos seus obreiros por a roupa que veste, coloca um negócio no pescoço, e coloca um negocinho aqui, deixa a barba crescer, e essas coisas, para se diferenciar dos outros, para achar que é mais, que pode mais, porque tem um cargo elevado, porque, você sabe como que é, Jesus era simples, humilde, aleluia, e aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar, porque Jesus tinha graça. Olha só, eu vou ler um texto aqui, ainda no capítulo 4, versículo 31, diz assim, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Os momentos que Jesus tinha para pregar, os momentos que Jesus tinha para ensinar as pessoas, Jesus pregava com graça, Jesus pregava com ousadia do Espírito Santo, e as mensagens de Jesus, irmão, não eram as mensagens que nós estamos vendo hoje com autoajuda, não eram as mensagens que você vê hoje, aleluia, não, era uma mensagem extraída do coração de Deus para o coração do pecador, e quando Jesus pregava, ardia no coração dos homens, quando Jesus ensinava, aleluia, os homens choravam, eles sentiam desejo e olhavam para a sua vida, e via as suas mazelas, aleluia, os seus pecados, e sabia, aleluia, que as palavras de Jesus, aleluia, não caía por terra, ia no coração do homem, aleluia, e todas as palavras que Jesus pregava, era como se fosse um martelo no coração do homem, o homem se quebrava todinho por dentro, aleluia, quando Jesus terminava de pregar, as pessoas estavam convertidas, aleluia, Jesus não precisava fazer apelo, enquanto Jesus pregava, o coração deles estava sendo transformado, e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Jesus pregava com ousadia, Jesus pregava na autoridade do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes Jesus se pegou, irmãos, pregando até mais da conta. Um certo dia Jesus estava pregando, ensinando, e o tempo passou, a hora foi embora, a noite chegou, e ninguém foi embora, aleluia.
Ninguém foi embora da igreja, ninguém foi embora do culto, ninguém foi embora da reunião, aleluia. O discípulo olhou para Jesus e falou: mestre, está ficando de noite, despede a multidão para que eles vão embora. Jesus foi se dar conta, irmão, aleluia, que já tinha passado meio tempo, Jesus pregando, ensinando, e o povo ali, ouvindo a palavra de Jesus. Irmão, você pode ouvir um homem pregar o dia inteiro, você pode ouvir um filósofo ensinar o dia inteiro, aleluia, que não vai mudar o coração do homem. Agora você escuta meia hora de palavra de Jesus, o homem já está todo quebrado, as lágrimas já estão descendo. As mensagens de Jesus cativavam, os milagres de Jesus chamavam a atenção, a fama de Jesus começou a correr. Jesus não tinha o seu nome escrito nos postes da cidade. Olha, em tal canto vai estar Jesus pregando, vamos lá, vai ter um grande congresso, aleluia. Colocava cartaz indicando para que a multidão chegasse, para que a multidão se aglomerasse, para ouvir Jesus pregar. Não precisava, aonde Jesus passava, eram as pessoas que diziam: está vendo aquele ali? Aquele de fato é um profeta. Está vendo aquela família foi abençoada? Está vendo aquele paralítico? Hoje está andando porque ele foi até onde Jesus estava. Então a fama de Jesus começava a percorrer por todas as aldeias, vizinha de cidade, e todas as vezes que Jesus ia estar no lugar, Jesus não tocava trombeta com seus discípulos, dizendo: eu vou estar em tal lugar. Não, irmãos, por onde Jesus passava, a multidão seguia, caminhava, aonde Jesus parava, a multidão se aglomerava, e Jesus começava a pregar, aleluia, e muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, transformadas, pelo poder da palavra do nosso Jesus. Aí escute, com autoridade, e estava na sinagoga, olha só, irmão, um homem que tinha um espírito de enfermidade, um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, olha, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse a destruir nós, bem seis quem és, é o Santo de Deus. Interessante, né, irmãos? Que Jesus, por onde Jesus passava, as pessoas, onde Jesus passava, e causava impacto. E você sabe que aonde Jesus ia, tinha pessoas oprimidas, tinha pessoas doentes fisicamente, tinha pessoas presas em cadeias espirituais, tinha pessoas presas, aleluia, em cadeias invisíveis, a qual os olhos naturais não enxergavam, mas quando Jesus chegava e batia os olhos nas pessoas, Jesus sabia, aleluia, que situação estava aquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Jesus chegava onde tinha pessoas oprimidas, pessoas carentes, pessoas precisando de milagre, a Bíblia diz que Jesus olhava para essas pessoas e se compadecia delas. Jesus, irmão, por isso que você vai ver dentro da Bíblia, onde Jesus estava, muitas das pessoas eram curadas, libertas, transformadas pelo poder da palavra, porque foi para isso que Jesus veio, para pôr em liberdade os cativos, para curar os enfermos, para abrir os olhos do cego, aleluia. Mas quando olhamos para esse texto, vamos espiritualizar esse texto sagrado, aleluia, visões espirituais, abrir os olhos do cego. Sim, Jesus fez isso por diversas vezes. Abriu os olhos dos cegos fisicamente e abriu os olhos dos cegos espiritualmente. Porque muitos dessa época, antes de Jesus aparecer no cenário da história, como profeta, como um homem diferente de todos os demais, porque na época de Jesus nunca tinha aparecido no cenário da história de Israel um homem que estava fazendo o que Jesus estava fazendo. Então aquilo chamou a atenção. E muitos desses religiosos da época, eles estavam enclausulados dentro da sua lei, dentro de uma lei dos governos de Roma, que eles não eram libertos, eles não conseguiam se libertar porque eles estavam debaixo de um jugo. Mas quando Jesus chegou pregando liberdade, pregando salvação, muitos deles, aleluia, tiveram uma visão diferente, passaram a acreditar. E você vai ver dentro da Bíblia que muitas vezes, quando Jesus pregava, muitos criam na mensagem de Jesus, e os seus pensamentos eram outros. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos tirar, irmão. Muitas vezes a gente estamos andando por caminhos terríveis, e quando ouvimos uma palavra de Deus, quando ouvimos um alerta de Jesus, aleluia, nós passamos a enxergar diferente, por intermédio de quê? Da luz da palavra, da mensagem, aleluia, que liberta, que transforma, que dá vida, que é luz, que é lâmpada para o nosso caminho. Nós passamos a enxergar diferente, a ver diferente, glória a Deus, por intermédio de quê? Da palavra de Deus. E muitos da época,
A luz do evangelho abriu os olhos dele. Até na sinagoga, onde tinha doutores da lei, que era contra o ministério de Jesus, que Jesus pregava, contra os discípulos de Jesus, passavam a crer, a se maravilhar com as mensagens de Jesus Cristo. Que coisa, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é pelo intermédio da palavra, dos ensinamentos, das mensagens cristocêntricas, das mensagens bíblicas que ouvimos em cima dos altares. Glória a Deus, essas são as mensagens que transformam, são mensagens que edificam. Você vai ver que depois que Jesus recebe batizado, recebe a presença do Espírito Santo, ele já tinha, mas vem o Espírito Santo, esposa sobre ele, a virtude do Espírito vem sobre Jesus. Jesus começa agora a iniciar o seu ministério, aleluia. A primeira coisa é que quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele vai atrás dos seus discípulos, seleciona os seus 12 discípulos, começa agora a andar pelas margens da Galileia, pelas cidades circunvizinhas, com seus discípulos, pregando o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo coisas maravilhosas. A fama de Jesus começou a correr pela sociedade, pessoas foram libertas, pessoas foram alcançadas, pessoas foram transformadas pela pregação de Jesus, aleluia. Mas qual eram as mensagens que Jesus pregava nesses tempos, irmãos? Qual eram as mensagens de Jesus? Libertação, reino de Deus, vida eterna com Cristo. Eu fico pensando, já estou encerrando já, tenho 3 minutos. Fico pensando como desses tempos de Jesus para cá, como foi torcido, como foi desviado o alvo da palavra de Deus. Aleluia. No reino de Deus você não tem que ter para ser. No reino de Deus não preciso ter para mostrar que eu sou. Não preciso ter, não, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente, irmão. Quem aparece é Jesus. Quem é o nosso guia é Jesus. Quem tem que ser glorificado é Jesus, aleluia. Quem tem que ser vacionado é Jesus. Quem tem que ser aplaudido é Jesus. Quem tem que estar em primeiro lugar é Jesus. Quem tem que ser o centro da nossa adoração é Jesus. Quem tem que ser em primeiro lugar na vida do crente é Jesus de Nazaré, irmãos. Se nós estamos aqui ou vivemos, é por causa de Jesus. Se temos, é por causa deles. Se fomos e voltamos, nordestino é assim mesmo. Se fomos e voltamos, é por causa de Jesus, aleluia. Se nós dormimos e acordamos, é por causa dele que tem nos sustentado, aleluia. Se temos o que temos, que somos o que somos, é por causa da bondade, da graça, da misericórdia de Jesus de Nazaré. Tem umas mensagens de Jesus cativavam. Então vamos lá, olha só. Aí vamos aqui a cura da sogra de Pedro, a cura do leproso. Mas eu quero só ficar nesse aqui, para encerrar. Eu vou só ler. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Você sabe o que é lepra? Olha só. Vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem pode limpar-me. Olha só. Lepra. Nessa época o homem não podia estar em sociedade. Não poderia estar no meio de pessoas. De repente, ele já ouviu falar de Jesus. Já viu alguém pronunciar acerca de um homem que curava, de um homem que estava libertando pessoas. Tem saber? A Bíblia diz que ele corre. Eu não sei onde é que ele estava. Se ele estava isolado, se ele estava passando pelo lugar perto ali, na região onde os leprosos ficavam, que não poderia habitar em sociedade. Eu só sei que a Bíblia está dizendo que o leproso, quando ouviu falar, quando soube que Jesus estava na redondeza, ele correu. E quando ele corre, ele se prostra aos pés de Jesus, com lepra, irmãos. Jesus não poderia nem se aproximar, segundo a tradição, a lei. Jesus não poderia nem se aproximar, nem tocar. Aí o leproso vai fazer o quê? Olha só, irmão. Olha como é que se chama a atenção de Jesus. Não é com o nariz empinado. Não é achando que pode, é se prostrando aos pés de Jesus. Quando vem por baixo, tem que vir por baixo. Ele vem, quando ele vê Jesus, ele fala: mestre, ele se joga aos pés de Jesus. Quando ele se joga, ele fala: eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero. Jesus olhou, irmão, o quebrantamento de coração daquele homem. Pela lei, ele nem poderia fazer isso. Mais ou menos lá no portão da igreja. Jesus passando aqui, ele tinha que gritar lá fora: leproso, para ninguém se aproximar. Agora percebe, irmãos, se ele fosse ficar na tradição, se ele fosse ficar debaixo de um jugo, ele estava leproso até hoje. Mas quando ele fica sabendo que Jesus já tinha curado, libertado, ele diz: que eu vou gritar, vou me aproximar. Quando ele se aproxima, ele se joga. Quando ele se joga, ele fala: eu bem sei.
Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus disse, eu quero. E a Bíblia diz que Jesus disse, eu quero, e Jesus tocou nele. Quando Jesus toca nele, ele recebe a cura, ele fica curado, e o nome do Deus de Israel foi glorificado. Irmãos, não interessa, aleluia, não dependa de religioso, faça a sua parte, glorifique a Jesus, não importa o que alguém fala ao seu respeito, o que importa é o que Jesus pensa ao teu respeito. Ei, se você chegar perto dele, se você gritar, se você clamar, ele vai te escutar, ele vai te atender, e o nome do Deus de Israel será glorificado. Fica com essa palavra, Jesus está presente nessa manhã. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você entrou aqui, mas o Jesus que curou o leproso, o Jesus que abriu os olhos do cego, o Jesus que entrou na sinagoga e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está presente nesta manhã, ele pode mudar a sua situação, eu não sei, ele sabe, aleluia. Fique com esta palavra, receba a cura nesta manhã, receba a cura nesta manhã, no poder do nome de Jesus, amém. AD Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão.